trabalhou até aqui, desse conteúdo inicial de filosofia, de pré-socráticos, de Sócrates, de Platão, ó, a gente sempre pode voltar, falar de novo de algum ponto, de alguma coisa, à medida que vão aparecendo dúvidas para vocês, tá? E essas dúvidas só vão aparecer principalmente no momento em que vocês forem fazer as questões, tá? As que vocês têm aí no livro, no material, e também as questões das listas, né, que a gente tem enviado para vocês. Que lá nas primeiras listas que eu mandei, né, que a gente mandou nas questões ali de filosofia, tinha esse conteúdo, né, lista 1, acho que alguma coisa tinha ali na lista 2 também. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre essas questões, a gente resolve aqui, então é só vocês apresentarem, beleza? É só vocês chegarem aqui, colocarem no chat, olha, a questão tal, né, que aí eu para vocês também. Então, acho que tudo isso ajuda, tudo isso é absolutamente necessário. Então, a gente fica num plano assim mais teórico, né? Eu dou o conteúdo para vocês, mas também é necessário que a gente instrumentalize de vez em quando, né? Veja como se usa isso para resolver uma questão, né? Alguma coisa assim nesse sentido, tá? Na aula passada, a gente terminou de ver Platão, e tinha muita coisa ali envolvida, né? Principalmente quanto ao modelo político que Platão defendia. Vocês lembram daquela ideia do rei filósofo, né? Que ele dizia que o filósofo tem que governar, e aí a gente até deu uma discutida naquele pensamento dele, vendo até por que esse pensamento dele é um pensamento antidemocrático e tal, né? Bom, hoje a gente vai ver Aristóteles, né? E aí a gente já vai se encaminhando para a parte final desse núcleo duro, fundamental aqui, que é o pensamento grego. A gente vê Aristóteles e depois tem algumas coisas ali também do período helenístico para a gente trabalhar. Então aqui no livro, tá, gente, nós estamos na página 4 da parte de filosofia, né? Aquela parte que tem, inclusive, a pintura ali embaixo, né? Que eu coloquei a escola de Atenas para vocês se localizarem no material. Quando a gente fala de Aristóteles, a gente sempre tem que lembrar que ele é um cara que se opõe a Platão, né? Eu acho que esse quadro aqui é muito significativo, né? Então, lembrem-se sempre de uma coisa, né? Aristóteles foi aluno de Platão na academia, né? Aluno de Platão na academia. Isso é importante lembrar. Mas ele não chega a ser exatamente um discípulo de Platão, porque ele rompe com Platão, ele rompe com a teoria das ideias de Platão, e ele inventa outras maneiras de tentar entender a realidade, de tentar explicar o mundo, ou seja, Aristóteles inventa um outro sistema filosófico até para rebater Platão. Então a gente pode colocar, a princípio, né, as coisas nos seguintes termos aqui. Quando a gente fala de Platão, a gente está falando de uma palavra fundamental que é idealismo, né? Vocês lembram daquelas 4 palavrinhas que definem bem o pensamento de Platão, né? E quando a gente fala de Aristóteles, vou colocar aqui, a gente está falando da palavra oposta a idealismo, né? E em filosofia, gurizada, qual é a palavra oposta a idealismo? Vocês sabem? Se vocês não sabem ou não estão querendo arriscar, coloco aqui no chat para vocês. É o realismo, né? Então, é o realismo aristotélico contra o idealismo platônico. Então, anotem isso que é uma coisa fundamental, né? Então, por isso mesmo que muito tempo depois, já no Renascimento, a gente vai ter aquele pintor italiano, que é o Rafael Sanzio, ó, pintando aqui esse quadro. E vocês podem até buscar na internet depois a imagem em cores e tudo, né? A história de Atenas, então, do Rafael Sanzio, que mostra ali, portanto, bem ao centro da pintura, Platão apontando para cima e Aristóteles ao lado dele apontando para baixo, né? E essa imagem já apareceu várias vezes, diversas vezes aí em questões de Enem, tá? Então isso é importante para a gente frisar. Então essa briga entre realismo e idealismo está muito bem retratada nesse quadro, que evidentemente é um quadro muito posterior à Grécia Antiga, né? Rafael Sanzio pinta isso uns 1800 anos da morte de Aristóteles, né? Da morte de Platão, mas eu acho que retrata muito bem. Dizem que uma imagem fala mais do que 1000 palavras, e nesse caso aqui é verdadeira essa premissa, né? É muito verdadeira. Tá, gente? Então, quando a gente fala que Aristóteles tem um realismo, isso significa, em primeiro lugar, que ele se opõe a Platão quanto à própria natureza do conhecimento, tá? Lembrem-se de uma coisa, Platão dizia que os sentidos não são capazes de gerar conhecimento. Lembrem-se sempre disso, né? Para Platão, somente o pensamento puro, o intelecto, as ideias é que são objeto de conhecimento. No caso de Aristóteles, a coisa muda, né? Aristóteles diz, não, os sentidos são
de gerar conhecimento? Sim, né? Então, qual é o lugar dos sentidos na produção do conhecimento? Para Platão é nenhum lugar. Para Aristóteles tem um lugar, e é um lugar especial. Nem todo tipo de conhecimento, segundo Aristóteles, vai depender dos sentidos, mas alguns tipos vão depender sim, né? Então, os sentidos no pensamento aristotélico têm um papel na obtenção de conhecimento. Então, isso explica já em parte por que a gente chama o sistema dele de realismo, né? Que a gente diz que ele se opõe a Platão, tá? Então, algumas coisas bem iniciais, assim, para vocês entenderem bem o conflito que existe ali entre os dois. Então, Aristóteles, gente, ele é um empírico, no sentido de que ele gosta muito da observação, de que ele gosta muito da concretude e tudo mais. E aí eu quero deixar uma coisa também bem clara para vocês aqui, esquematicamente, né, para a gente ir direto ao ponto. Nós vimos até esse momento, né, que nós tivemos todo um pensamento pré-socrático, que era um pensamento cosmológico. Vou colocar isso no chat para vocês, e não custa colocar de novo, e vocês vão entender onde eu quero chegar. Tá? Quando a gente fala dos pré-socráticos, né, a gente está falando daquele grupo de pensadores que tinham um pensamento cosmológico. Né? Ou seja, eles queriam estudar a natureza, o universo, saber do que o mundo é feito, aquela coisa toda. Né? Quando a gente fala de Sócrates, e a gente fala também de Platão, que é o seu principal discípulo, vou colocar aqui no chat também, a gente está falando de um pensamento antropológico. Né? Então, como a gente viu aqui até bastante, né, nas aulas anteriores, a grande diferença então do período pré-socrático para o período que vem depois é justamente o objeto da filosofia. Né? Para os pré-socráticos, então, é a natureza, são os fenômenos naturais. Quando a gente fala de Sócrates e também de Platão, o objeto da filosofia é o homem, é o ser humano, no sentido moral, no sentido ético, no sentido social, no sentido político. Né? Sócrates e Platão não eram investigadores da natureza, não eram astrônomos, não eram biólogos, não eram químicos, eles eram humanistas, né? Eles eram o que hoje nós chamamos de ciências humanas e suas tecnologias, para a gente lembrar dessa analogia. Agora, quando a gente fala de Aristóteles, gente, e aqui vocês têm que prestar bastante atenção, a gente está falando de um pensador que uniu as duas coisas. Então, o pensamento de Aristóteles é um pensamento lógico, né, porque ele retoma a perspectiva dos pré-socráticos, de tentar entender a natureza, né, mas antropológico, porque ele também estuda o homem, a sociedade e tudo mais. E é por isso que, para ele, anotem esse esquema que eu fiz aqui, né, que vocês estão vendo no chat. Pré-socráticos, cosmológico. Sócrates e Platão, antropológico, e Aristóteles, cosmológico mais antropológico. Né? Então, Aristóteles é o mais completo, porque ele retoma aquela perspectiva de tentar entender a natureza, que era muito pré-socrática, né, de tentar entender o porquê das coisas, a origem dos fenômenos naturais. Aristóteles está fazendo o que a gente chama hoje de ciência, né, ciências da natureza, e ele também mantém essa linha que era socrática e platônica de tentar entender a sociedade, o homem, a moral, a política e tudo mais. Vocês entenderam essa parte? Assim a gente situa bem, né? Resume bem o pensamento deles todos, tá? E por isso Aristóteles é um cara que tende a cair mais em provas. Se vocês pegam Enem, pegam outros vestibulares, vocês vão ver que Aristóteles, volta e meia, ele está ali, né? Volta e meia, ele está ali aparecendo. Até nós conhecemos muito, vejam só uma coisa importante que pode ser também questão de prova. O que nós conhecemos dos pré-socráticos é graças a Aristóteles, né? Aristóteles viveu 200 anos depois deles, mais ou menos. Mas Aristóteles foi o cara que reconstituiu o pensamento pré-socrático, fez uma espécie de arqueologia, né? Tentou reconstruir, tentou encontrar o pensamento deles, e aí comentou muito. Aristóteles guardou para nós, né? Reproduziu, guardou para nós o pensamento pré-socrático. Sem Aristóteles, nós não conheceríamos o pensamento pré-socrático, né? Assim como sem Platão nós não conheceríamos Sócrates, né? Porque Platão é quem escreve sobre Sócrates, sem Aristóteles nós não conheceríamos os pré-socráticos, né? Ele que reconstituiu pelo menos o que ele conseguiu dos fragmentos que restaram do pensamento pré-socrático. Então, ele é também um historiador de ideias, ele é um cara muito importante também nesse sentido. E aí, quando eu falo para vocês que Aristóteles é um cara que tem um pensamento cosmológico e também antropológico, a gente tem que lembrar do quê? Ele escreve tratado de astronomia, né? Por exemplo, tem um tratado aristotélico chamado Dos Céus, né? Que é um tratado de astronomia, gente. Ele tenta entender o que são eclipses, ele tenta falar sobre a forma da Terra. Aliás, Aristóteles é o criador do geocentrismo. Outra coisa que vocês têm que anotar aí, né?
o geocentrismo. Ah, senhor, mas não foi a igreja? Não era uma ideia medieval? Não. Né? Essa ideia é aristotélica. Então, ele é o primeiro a dizer que a Terra é o centro do universo. Então, ele errou nisso, né? Ele é o primeiro a dizer uma coisa desse tipo, né? E depois, essa tese do geocentrismo dele, depois que ele morre, vai ser desenvolvida um século depois, no chamado período helenístico, ali por Cláudio Ptolomeu, né? Pelos astrônomos que vêm lá na fase final da Grécia. Então, a gente costuma dizer o seguinte, ó, o geocentrismo é uma tese aristotélico tracinho ptolomaica. Até vou colocar aqui no chat para vocês, né? É uma tese aristotélico-ptolomaica, certo? Ptolomaica. Por quê? Aristóteles cria e Cláudio Ptolomeu, já no período helenístico, desenvolve. E aí, bem mais tarde, na Baixa Idade Média, bem mais tarde, lá pelo ano 1000 e poucos, né? A Igreja Católica vai tomar para si o pensamento aristotélico e aí vai surgir uma corrente de pensamento católico chamada escolástica, que a gente vai ver depois e que vocês já devem ter ouvido falar. E é justamente quando a Igreja Católica, depois do ano 1000, repito, já baixa a Idade Média, portanto, retoma as ideias aristotélicas, é que a Igreja Católica vai tomar para si o geocentrismo como verdade, né? E aí o resto vocês sabem, a gente tem a ciência moderna, a gente tem século XVI, século XVII, Renascimento, Idade Moderna, e aí nós teremos aqueles novos astrônomos e físicos, como Copérnico, como Galileu Galilei, como Giordano Bruno e outros contestando essa tese geocêntrica, tá bom? Mas é uma coisa que começa lá com Aristóteles. Assim como Aristóteles também escrevia tratado de biologia, né? Ele escreveu um tratado chamado Das Partes dos Animais. Então ele era um cara que pegava animais, abria, tirava os órgãos para entender para que servia. Então o conhecimento empírico para ele, o conhecimento que vem assim da observação, valia muito, né? Justamente porque ele é um discípulo, ele é um herdeiro dos pré-socráticos também, né? Ele escreve uma obra chamada Física, né? Tem uma obra dele chamada Física, e a física aristotélica vai valer durante muito tempo, né? Por exemplo, Aristóteles nessa obra Física, ele tenta explicar o quê? A queda dos corpos, né? E essa explicação aristotélica para a queda dos corpos vai valer durante muito tempo. Ela só vai ser refutada bem mais tarde, quando a gente tem a física newtoniana, né? Então é Newton quem vai refutar definitivamente Aristóteles do ponto de vista da física, né? Então Aristóteles só vai ser refutado mesmo na Idade Moderna, gente. A astronomia moderna, com Copérnico, Galileu, vai refutar a astronomia aristotélica. Um pouquinho depois, Newton, né, vai refutar a física aristotélica. Mais tarde, lá no século XIX, Lamarck, Darwin e outros vão refutar a biologia aristotélica. Mas as ideias dele predominaram durante muito tempo. Então, por isso que ele também é o pensador mais consagrado, por assim dizer, lá do mundo grego antigo, né? Porque a filosofia dele dura muito, né? Principalmente, por exemplo, nós somos herdeiros aqui do aristotelismo de uma maneira muito forte no nosso direito, por exemplo, né? Porque nós somos ibéricos, nós somos colonizados por países ibéricos, né? Espanha e Portugal. E ali a escolástica, né, que é a doutrina da igreja baseada em Aristóteles, teve um papel muito forte. Então, quando a gente pensa lá no século XVI, por exemplo, né, a Espanha está colonizando boa parte aqui da América Latina. E aí começa a ter um debate lá se a escravidão dos índios é legal ou não, do ponto de vista jurídico, né, legalista mesmo. E aí vão utilizar Aristóteles, porque Aristóteles, na sua obra Política, dizia que os povos bárbaros podiam ser escravizados e tudo mais. Então Aristóteles vai legitimar a escravidão que a Espanha tenta fazer sobre os índios, sobre os nativos aqui da América durante um certo tempo, né? Então vejam que ele é um cara que influenciou muita coisa. Depois eu até vou falar mais sobre isso com vocês quando a gente estiver trabalhando lá em sociologia, questão indígena. A gente tem a famosa controvérsia de Valladolid, né, lá no século XVI, tem muita coisa aqui que se relaciona. Para a gente fazer um bom Enem, galera, e para conhecer o mundo, tudo se relaciona com tudo. A gente tem que fazer correlações o tempo todo. Tirar o conhecimento de dentro das caixinhas, né? E é basicamente isso que eu tento fazer com vocês. Pode parecer estranho no começo, mas depois vocês vão pegando, né, o jeito, assim. A gente segue uma linha, mas essa linha se ramifica para vários lados para a gente poder conectar o raciocínio com várias outras coisas que, obrigatoriamente, vocês têm que saber também, tá? Então, Aristóteles é isso. Agora, eu acho que eu tinha já comentado com vocês, né? A visão de Aristóteles é uma visão biologicista do mundo, entendeu? Então, se eu não falei essa frase, eu acho que eu até falei, tenho a impressão que eu falei. Mas se eu não falei, eu falo, e se eu falei, eu falo de novo, tá?
enquanto Platão era um matemático, Aristóteles era um biólogo, entendeu? Essa é a... Caiu alguma coisa aqui. Né? Enquanto Platão era um matemático, Aristóteles era um biólogo. Anotem essa frasezinha aí. Né? Platão era um matemático, Aristóteles era um biólogo. E coloquem esse biólogo entre aspas, porque não se usava essa palavra biologia no tempo de Aristóteles, mas dá para a gente usar como metáfora para entender. A visão de mundo de Platão é a visão do matemático, é a visão abstracionista, é a visão que pensa muito mais na forma das coisas do que no conteúdo das coisas, né? E a visão de Aristóteles é o contrário, é a visão de um biólogo, entendeu? Por exemplo, estou olhando para uma porta aqui de madeira, né? A visão de Platão é sobre a forma da porta. Ah, essa porta tem a forma retangular. Quanto mede cada lado? E aí Platão vai tomar as medidas e vai guardar esses números na cabeça e vai ficar fazendo um monte de conta com esses números e não vai olhar nunca mais para a porta com o mesmo interesse, né? Aristóteles tem um pensamento bem diferente. Aristóteles olha para a porta e a última coisa que ele quer saber é a forma geométrica que a porta tem, né? Até Aristóteles não era muito da matemática. Alguém de vocês aí não gosta muito de matemática? Tem gente que adora, tem gente que é mais ou menos, né? Tem gente que é Glória Pires, né? Não sou capaz de opinar, sei lá. E tem gente que detesta, por exemplo, e se vê compelida, se vê obrigada a saber, a estudar para fazer vestibular, para essas coisas, né? Mas Aristóteles, vamos ver, as respostas estão chegando aqui. A Daniela dizendo que aprendeu a gostar. Quando a gente começa a ver que na vida da gente ela se de uma maneira muito mais próxima do que a gente está acostumado a pensar, porque a escola em geral não mostra para nós, né, a relação que a matemática tem com a vida, ou a relação que a química tem com a vida, ou a relação que a física tem com a vida, ou a biologia, né? Nada se confirma na biologia sem a matemática. Stephanie dizendo, é verdade, Stephanie, é verdade que quando vocês vão fazer exame médico, né, é aquela velha história, se não houvesse números, escala numérica, como é que tu ia saber se tu está bem ou mal de saúde, por exemplo, né? Vocês que vão para a área da saúde. Então, como é que tu vai ter uma medida, né, por exemplo, de glicemia, a glicose do fulano está em tanto, né? Ah, então ele está bem, ele está dentro de uma média. Ou uma pressão arterial, por exemplo, daqui a pouco tu vai medir a pressão, tu está com 18/15. Aí tu vê que tem alguma coisa errada, mas é justamente porque tu tem uma escala numérica ali para saber, né? E só que Aristóteles não gostava muito de matemática, não. Então, para quem não gosta muito, talvez isso sirva de consolo. Ele não gostava muito de matemática, mas isso não impediu que ele se tornasse o cérebro mais poderoso da antiguidade, né? Um dos cérebros mais poderosos aí que a humanidade, que a espécie humana já produziu, né? Então, sirva de consolo assim, para algumas pessoas, tá? Bom, então Aristóteles tem a visão do biólogo. Ele olha para essa porta de madeira e a primeira pergunta que ele vai fazer não é qual é a forma geométrica que ela tem. A primeira pergunta que ele vai fazer é do que essa porta é feita. Ah, ela é feita de madeira. Tá, mas de qual árvore? E como é que foi o processo de produção dessa árvore, dessa porta, né? Como é que cortaram a árvore? E aí quando cortaram ela morreu, ela virou um cadáver e pegaram o que restou dela e fizeram essa porta. Mas enquanto o cadáver não está se decompondo aqui na forma como é que não se decompõe? Então, é esse tipo de inquietação que ele vai ter. Então, não tem nada a ver com Platão. Isso tem a ver até com um dado biográfico. Lembrem-se de uma coisa, Aristóteles era médico, como vocês querem ser, né? E é por isso que a visão dele também é muito biologicista, né? Aristóteles, ele vinha da Macedônia, ele não era grego, né? Ele vinha da Macedônia, ele nasceu numa cidade macedônica chamada Estagira, né? Então, talvez, às vezes, vocês podem até se deparar com uma questão. E aí se fala assim, o pensador estagirita, né? Estagirita é Aristóteles, né? Porque ele vinha de Estagira, então ele não era grego, ele era macedônio. E ele era filho do médico pessoal do rei da Macedônia. Então isso não é pouca coisa, né? O rei Amintas da Macedônia, o pai de Aristóteles era médico do rei Amintas. Amintas da Macedônia era pai de Filipe II, que vai invadir a Grécia depois, né? E Filipe II, como vocês sabem, era pai de Alexandre Magno, era pai de Alexandre o Grande. Então, Aristóteles tem uma ligação muito forte com a corte macedônica, inclusive, né? Até quando a Macedônia invade a Grécia, e aí começa o período helenístico, lá em 330 e poucos antes de Cristo, Aristóteles está morando em Atenas há muitos anos, mas como ele é macedônio, com Filipe II, com a corte, ele começa a sentir uma hostilidade, ele começa a ser hostilizado pelo povo ali de Atenas, ele tem até que se exilar, e Aristóteles morre numa ilhazinha chamada Calcis, né, que era a terra natal da mãe dele, de uma maneira muito sozinha, muito melancólica. Ele está exilado de Atenas porque muita gente em Atenas pensa que ele tem alguma coisa a ver com aquela invasão que a Macedônia faz, né?
E ele morre meio que nem Napoleão, assim, né? De uma maneira meio isolada, meio triste, meio melancólica, né? Então ele era médico, né? Porque naquele tempo a medicina era um ofício ensinado de pai para filho. Então Aristóteles era filho de médico e aprendeu com seu pai, desde criança, a medicina da época, que era muito mais uma arte prática, né? O que era a medicina naquela época, né? É claro que era uma coisa muito mais precária. O que é a medicina hoje? Hoje a medicina ela é uma mistura de técnica com arte. Arte e técnica, gente, é uma coisa muito próxima, né? Quando a gente fala arte prática, a gente está falando de uma coisa como técnica, tá bom? É um vocabulário mais filosófico assim também. Mas a medicina hoje, ela tem a parte prática e ela tem a parte científica também da pesquisa, ela tem teoria, ela tem prática, né? Ela tem tudo. Naquele tempo a medicina era muito mais uma questão prática, né? Era muito mais uma arte prática. Então Aristóteles cresceu desde pequeno vendo o pai dele fazer coisas como um nobre chegou lá ferido de uma batalha e vendo o pai dele fazer um curativo, cauterizar, dar ponto ali num ferimento, né? Manipulando plantas e ervas e daqui a pouco alguém está com uma dor e aí o pai de Aristóteles vai lá, pega uma folha, pega uma planta qualquer e faz um anestésico com aquilo ali, faz alguma coisa assim, né? Então tudo isso marcou muito a formação dele. É por isso que eu digo para vocês, Aristóteles é muito mais um biólogo e Platão é muito mais um matemático, né? Então é claro que Aristóteles dá muito valor para o conhecimento prático, concreto, porque ele viu esse conhecimento e ele aprendeu esse conhecimento do pai dele, que é um conhecimento para melhorar a vida das pessoas, para até era raro naquele tempo, mas salvar a vida das pessoas e tudo mais. Então ele não aceita essa ideia de Platão de que o saber prático não vale para nada. Ele não aceita isso de jeito nenhum, né? E é por isso que ele vai estudar na academia de Platão, né? E ele vai viver lá durante muito tempo. Aristóteles, então, aos 18 anos se muda para Atenas e ele já é médico, né? Porque naquele tempo tu aprendia então com teu pai, né? Com outra pessoa, né? Não tinha a fundação, não tinha a URGS, não tinha nada disso, a PUC, né? Então era um saber passado de pai para filho, como os outros ofícios também eram naquele tempo. E aí Aristóteles se matricula na academia de Platão, porque ele vem da nobreza também, ele tem bala na agulha para poder estudar lá, aos 18 anos e vai aprender filosofia com Platão. Vai viver um tempo ali, mas depois vai romper com Platão. Os dois vão brigar muito, né? E Aristóteles vai embora da academia. Como Aristóteles é o cara mais inteligente da academia, é o aluno mais inteligente, todo mundo pensava que ele seria o herdeiro de Platão, que quando Platão morresse, ele sucederia Platão no comando da academia. E não foi o que aconteceu. Outra questão importante de vestibular para vocês. Quando Aristóteles briga em definitivo com Platão, ele vai embora da academia e funda sua própria escola, também ali em Atenas. Como é que é o nome da escola que Aristóteles funda? Liceu. Tá? Estou colocando aqui no chat para vocês. Liceu. E aí vocês talvez possam lembrar de alguma coisa. Antigamente, as escolas secundárias, até mesmo aqui no Brasil, eram chamadas de liceus, né? Ou vocês vão para Montevidéu, vocês vão para Buenos Aires, vocês vão para países hispânicos, né, hispano-americanos, e vocês vão ver que as escolas secundárias, as escolas que equivalem ao nosso ensino médio aqui, são chamadas de liceus também. E isso é por uma tradição aristotélica que se enraizou muito na Península Ibérica, Portugal e Espanha, por conta da escolástica católica que era aristotélica, entende? Então é mais uma influência de Aristóteles que vocês veem até hoje. E aí Aristóteles colocou esse nome na escola dele porque ficava no campo dos lícios, né? E tal e coisa. Então a academia de Platão ficava no bosque de Academos e por isso chamava-se academia. O liceu aristotélico ficava no campo dos lícios e por isso chamava assim, né? Então só para vocês saberem. Então, e aí Aristóteles vai ficar ensinando alunos também lá. Mas o que ele ensina lá? Ele ensina lá no liceu coisas que Platão não ensinava na academia, ou seja, astronomia, ou seja, biologia, ou seja, física, né? Essas coisas mais práticas, mais experimentais. Então, é basicamente isso que eu tenho para dizer para vocês, assim, quanto a dados mais biográficos e para a gente situar um pouquinho assim o pensamento dele. Tá tudo claro até aqui, gente? Vou aguardar um feedback de vocês, né? Se ficou tudo claro no que eu expliquei até aqui, daí eu continuo. Tá tudo tranquilo? Sim? Beleza, então. Beleza? Maravilha. Mas se tiver alguma dúvida, daqui a pouco você... Onde ele funda o primeiro liceu? Em Atenas. Em Atenas, tá? Em Atenas também. Então, ele vai continuar vivendo em Atenas, né? Ele vai viver em Atenas dos 18 anos até os 60 anos de idade, talvez, né?
mais ou menos assim. E aí depois ele tem que ir embora de Atenas, porque, né, como eu tinha comentado, Atenas é invadida pela Macedônia e ele passa a ser visto com desconfiança e hostilidade, né? Tratado com hostilidade pela população ateniense, então ele acaba indo embora de lá e termina a vida dele fora de Atenas, né? Então, mas ele faz umas coisas bem interessantes, né, ao longo da vida. Gente, Aristóteles é um cara tão multifacetado que a gente tem bastante coisa para falar sobre ele, mas vamos focar no principal. De nada, imagina, gente. A gente refuta, como é que ele refuta a teoria das ideias de Platão? Isso é uma coisa bem importante, tá? Olha só, Platão dizia umas coisas que para Aristóteles são absurdas, né? Por exemplo, Platão dizia que tudo que existe aqui no mundo sensível é uma cópia imperfeita da ideia dessa mesma coisa lá no mundo das ideias. Então, lá no mundo das ideias tem uma ideia de cachorro, né? Um cachorro ideal, um conceito de cachorro. E aí, cada cachorro aqui no mundo sensível, segundo Platão, é uma cópia imperfeita daquela ideia de cachorro, né? E aí Platão está em aula explicando isso lá na academia. Então, cada cachorro aqui no mundo se origina, né, como uma cópia imperfeita lá da ideia de cachorro, lá do mundo das ideias. E Aristóteles começa a rir, ele acha isso ridículo. E aí ele fala para Platão, olha, professor, que eu saiba, um cachorro nasce da junção de outro cachorro mais uma cadela. E assim nascem os cachorros, e assim vai, né? E tudo mais, né? É claro, né, que falando assim é uma coisa grosseira e tal. Mas, gente, ele está trabalhando conceitos que até hoje nós utilizamos, como o conceito de biogênese, por exemplo, né, que vocês estudam em biologia, né? E ele também vai falar em outras partes do pensamento dele de abiogênese, né? Também. Então são coisas que a biologia não incorpora, né? Então ele achava isso ridículo, porque ele olha para a natureza, né, de uma maneira assim mais empírica, mais concreta. Então ele refuta essa teoria das ideias de Platão, ele não engole isso, né? Então como é que Aristóteles explica a existência dos seres no mundo, a questão da mudança, da não mudança? A gente tem que mergulhar principalmente nesse ponto para entender melhor a diferença que demarca o pensamento dele do pensamento de Platão. E é isso que a gente vai fazer hoje ainda. Então, gente, essa parte é um pouquinho mais complicadinha, mas prestando atenção e tirando alguma dúvida que eventualmente apareça, vocês conseguem entender bem direitinho, tá? Olha só, vamos retomar o argumento de Platão. Platão dizia que as coisas do mundo sensível não podem ser conhecidas verdadeiramente porque elas são mutáveis. Vocês devem lembrar disso que eu expliquei nas duas aulas anteriores, né? Principalmente na penúltima aula. Então, é basicamente o seguinte, eu conheço o Leandro, tá? E aí, por alguma circunstância da vida, eu passo 10 anos ou 20 anos sem ver o Leandro, tá? E aí um belo dia, daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos, eu topo com o Leandro de novo por aí, né? E aí o que Platão fala? Que o Leandro vai estar diferente em relação à última vez que eu vi. Então aquela imagem que eu guardava dele já não serve mais, ele vai estar diferente. Então eu vou ter que reconhecer por detrás das mudanças, por debaixo das mudanças que aconteceram com ele. Que acontecem com ele, que acontecem com todas as pessoas, né? Vocês passam 20 anos sem ver uma pessoa e daqui a pouco vocês topam com essa pessoa novamente, essa pessoa está diferente e vocês vão ter que reconhecê-la por debaixo da mudança. Faz sentido, né? E aí Platão argumenta, se eu tenho que reconhecer, isso significa que reconhecer é conhecer de novo. Então, se eu tenho que conhecer de novo um ser, uma coisa, uma pessoa, significa que eu nunca conheci de maneira plena. Eu não posso conhecer de maneira plena as coisas mutáveis, porque justamente toda vez que eu topar com elas novamente, elas vão estar diferentes da última vez que eu vi. E eu vou ter que estar sempre atualizando esse meu conhecimento, reconhecendo por debaixo das mudanças que vão ter ocorrido durante o tempo em que eu não vi a coisa ou a pessoa. Isso ficou claro para vocês, eu acho, né? E aí Aristóteles percebe que tem um problema lógico. Para nós parece muito sensato isso que Platão está dizendo, né? Ah, beleza, então realmente as coisas sensíveis, as coisas concretas, as coisas mutáveis, eu não consigo perceber pelo sentido, ou melhor, eu não consigo conhecer plenamente, justamente porque elas são mutáveis e cada vez que eu me deparar com elas novamente, elas vão estar diferentes da última vez que eu vi e eu tenho que reconhecer, atualizar o meu conhecimento. Então, para Platão, isso é diferente de conhecer algo como o quadrado
quatro lados, que é uma ideia, que é um conceito, né? 2 mais 2 é 4, que é outra ideia, é outro conceito. Então, as coisas ideais a gente consegue conhecer uma vez só. Um quadrado tem 4 lados, eu aprendi isso sempre vai ser igual. Mas o Leandro daqui a 20 anos não está igual. Por quê? Porque o conceito de quadrado é uma ideia e o Leandro é um ser concreto, do mundo sensível, né? É um objeto do mundo sensível. Mas onde é que está a falha lógica disso que Aristóteles percebe? Aristóteles diz assim, tá, Platão, mas espera aí. Tu está dizendo que eu vou ter que reconhecer a pessoa por debaixo da mudança que aconteceu com ela. Sim, Aristóteles. Mas ao mesmo tempo, Platão, tu está me dizendo que eu vou reconhecê-la, mesmo com a mudança tendo acontecido. Tá bom, Aristóteles, e daí? E daí o que, Platão? Se eu vou reconhecer, significa que ela não mudou completamente. Significa que pelo menos algum aspecto dessa coisa, dessa pessoa, permaneceu igual. Senão eu não poderia reconhecê-la. E aí a gente começa a entender que o pensamento lógico aristotélico ele é muito mais bem elaborado do que o pensamento lógico de Platão, né? Então, ele refuta Platão com um argumento como esse. Tu está me dizendo que eu vou ter que reconhecer uma pessoa depois de 20 anos, mas ao mesmo tempo tu está dizendo que eu vou reconhecer. E só vai ser possível que eu reconheça a pessoa depois de 20 anos se pelo menos algum aspecto essencial dela tiver permanecido igual. Senão eu não posso reconhecer. Então, a pessoa mudou, mas não mudou totalmente. Isso significa, trocando em miúdos, que o mutável e o imutável existem nos seres desse mundo. Eles não estão separados em mundos diferentes, como Platão dizia. Gente, tentei explicar da maneira mais clara possível. Vocês entenderam? Então Platão dizia que aqui no mundo sensível tudo é mutável, completamente mutável. E que lá no mundo das ideias tudo é completamente imutável. Então, o mutável está aqui, o imutável está lá. E Aristóteles diz, não, o mutável e o imutável, os dois juntinhos estão aqui nesse mundo, nos mesmos seres, nas mesmas coisas. Cada ser tem em si mesmo aspectos mutáveis e aspectos imutáveis. Entendeu? Basicamente é isso. Ó, vamos tentar fazer uma síntese até melhor. Esse problema do mutável começa com Parmênides, que dizia que só existe o imutável, né? Lá no período pré-socrático, lembra? E ele é rebatido por Heráclito, que dizia que só existe o mutável. Entendeu? Basicamente é isso. Então Parmênides dizia que nada muda, Heráclito dizia que tudo muda, né? Tinha esse problema lá entre os dois. Aí Platão tenta resolver esse problema. O que Platão vai dizer, né? Platão vai dizer o seguinte: existe tanto o mutável, que está no mundo sensível, quanto o imutável. Estou colocando para vocês aqui. Quanto o imutável, que está lá no mundo das ideias, que eu estou colocando em letra maiúscula para vocês entenderem que é um mundo superior segundo Platão, tá? Mundo das ideias, entendeu? Então vejam como é que vai evoluindo o raciocínio filosófico. Para Parmênides só existe o imutável, o universo todo é imutável, deu e acabou e não tem conversa. Para Heráclito tudo é mutável, tudo muda o tempo todo e o universo é assim, deu e acabou e não tem conversa. Platão já tenta conciliar os dois. Olha, existe tanto o mutável quanto o imutável. Só que eles estão separados em mundos diferentes, né? Aqui no mundo sensível, a gente só tem o mutável, tudo muda o tempo todo, biriri bororó, né? Agora, lá no mundo das ideias, que é o mundo superior acima do nosso, é que está o imutável. Então, Platão até diz que existe tanto o mutável quanto o imutável, só que eles são inconciliáveis, né? Eles estão em mundos diferentes. Todos os seres do mundo sensível são mutáveis, e todos os seres do mundo das ideias são imutáveis, entendeu? Aí vem Aristóteles. Aristóteles diz, gente, vocês estão viajando na maionese, né? O mutável e o imutável são coisas complementares. Existem no mesmo mundo e nos mesmos seres. Entendeu? Por isso que ele aponta para baixo ali na pintura do Rafael Sanzio. Para Aristóteles, só tem esse mundo aqui. E nesse mundo aqui, nas
nos seres que existem nele, nas criaturas, nas coisas que existem, há aspectos mutáveis e imutáveis. Cada ser humano, cada coisa que existe nesse mundo, carrega em si tanto aspectos mutáveis quanto aspectos imutáveis, né? O mutável e o imutável existem, os dois, e não estão em mundos separados. Estão no mesmo mundo, nas mesmas coisas, entendeu? Então os seres são mutáveis e imutáveis, como se sua essência pessoal fosse imutável, ou isso é mais platônico? Não, isso é mais aristotélico, Nicole. Isso é mais aristotélico, né? Platão dizia que o imutável está lá no mundo das ideias, e só lá, que não existe aqui. E aí Aristóteles diz, cada um de nós, cada coisa que existe no mundo, tem aspectos mutáveis, ou seja, não essenciais, e tem aspectos imutáveis, que são essenciais, né? Que a gente vai ver na próxima aula, que é a correlação que ele faz entre matéria e forma. Para ele, todo ser vai ser formado por matéria e forma, né? Então, ele simplifica o problema, né? Eu quero saber se isso ficou bem claro para vocês, porque é a partir daí que a gente vai construir o resto, tá? Como eu falei, não é uma coisa tão simples, né? Mas eu acho que a gente consegue pegar. Vejam como essa problemática do mutável e do imutável vai evoluindo, né? Lá no pensamento pré-socrático ela já aparece, mas ela está separada de maneira inconciliável. Para Platão, ele aceita que existem mudanças e não mudanças no universo, mas ele acha que as duas coisas acontecem em mundos separados. E para Aristóteles existem aspectos mutáveis e aspectos imutáveis no mundo, no universo, e está tudo aqui. A gente consegue ver tudo isso, consegue perceber tudo isso aqui nesse mundo, entendeu? Então, se eu consigo reconhecer uma pessoa depois de 20 anos, significa que alguns aspectos nela mudaram, mas tem coisas nela que não mudaram, e justamente por isso é que ela tem uma identidade. Justamente por isso que eu consigo reconhecê-la. Então ele simplifica o problema, né? Capacidade de reconhecer o ser após algum tempo. Se tu reconhece é porque existe algo original. Isso, Stephanie, original ou essencial, imutável. Se eu passar 20 anos sem te ver e daqui a 20 anos eu te reencontro por aí e te reconheço, significa que tu mudou, mas alguma coisa em ti também não mudou, né? E é por isso que eu consigo te reconhecer, né? Eu olho para ti e vejo, é Stephanie. Entende? Então é nesse sentido que ele está falando aqui. Então parece até uma obviedade o que Aristóteles está falando, né? Gente, o mundo está cheio de coisas e essas coisas são mutáveis e imutáveis ao mesmo tempo, né? Quer dizer, tem coisas que mudam e coisas que não mudam, entendeu? Quer dizer, se tu pega uma árvore no teu quintal e poda ela, e pinta o caule dela de branco, e pendura um pneu com uma corda ali para fazer um balanço e tudo mais, essa árvore mudou, mas ela continua sendo a mesma árvore. Há alguma coisa nela, né, que manteve a forma original dela, a essencial dela, que também permaneceu ali. Tu percebe que é a mesma árvore, embora tu tenha feito alterações, alguém tenha feito alterações nela, entende? Então todos os seres do mundo são mutáveis e imutáveis ao mesmo tempo. Então o que faz Aristóteles? Ele fecha o zoom. Né? Ele fecha o zoom que Platão tinha aberto. Olha, a mutabilidade e a imutabilidade pertencem a esse mundo aqui, não estão separadas em mundos diferentes, mundo das ideias, mundo sensível. Aristóteles não acredita nisso, ele olha para esse mundo aqui, entendeu? E diz que tudo que a gente tem que saber está aqui. Né? Algumas coisas a gente aprende pelos sentidos, outras a gente descobre através do raciocínio. Ele é um cara conciliador, entendeu? Ele concilia tanto o pensamento pré-socrático quanto o pensamento socrático, quer dizer, tanto o pensamento cosmológico quanto o pensamento antropológico dentro do sistema de ideias dele. Ele concilia tanto o problema da mudança quanto a não mudança nesse mesmo mundo, nos mesmos seres, entendeu? Ele é um cara que faz uma grande síntese, que faz uma grande conciliação. Gente, já são 11h11, né? Já acabou nosso tempo aqui. Ficou claro para vocês? Tá tudo tranquilo até aqui? Pensem um pouco melhor nisso, né? Eu sei que daqui a pouco vai pintar mais alguma dúvida, aí na próxima aula eu falo de matéria, forma, né? A essência, acidente, essa coisa toda, que é um vocabulário mais preciso que vocês têm que entender dentro disso, tá bom? Então, vamos ficando por aqui por hoje, eu já tenho que dar uma outra aulinha daqui a pouco. E estudem, gente, dê uma olhada no livro, façam as questões ali, e o que tiver de dúvida a gente tira aqui, tá bom? Valeu, gurizada, se cuidem, tchau, tchau.